Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar, portanto, seguimento aos nossos trabalhos. Vamos tratar aqui pontualmente da última aula relativa ao procedimento no Juizado Especial Civil. Bem, gostaria de apontar para vocês que pontualmente iremos trabalhar leituras específicas na lei, baseando essencialmente em cada um desses atos processuais por parte dos envolvidos sujeitos da relação jurídica processual. Bem, nesse sentido de consequência, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pessoal, vão representar pontualmente as seguintes informações. Coloque aí no caderno, por favor. O número 1 representa, pessoal, o protocolo da petição inicial. Então, o número 1, aqui colocado na tela, representa, portanto, pessoal, o protocolo da petição inicial. O número 2, pessoal, vem aqui representar conclusão ou concluso para a decisão. Por que isso? Bem, não sei se já tiveram uma experiência em escritórios, enfim, mas concluso para a decisão, ou a conclusão, significa um termo pontual em que o juiz chama o processo para análise e aí ele vai fazer um despacho, uma decisão interlocutória, uma sentença. É, portanto, uma informação pontual de indicar que os autos processuais estão em mesa. É uma terminologia, não digo ultrapassada, mas uma terminologia antiga para dizer pontualmente que o gabinete, né, o juiz em seu gabinete está com os autos processuais e está para análise, para sua conclusão. Bem, o item número 3, só um instantinho aqui, gente, questão número 3, a técnica aqui da gravação. Peraí. O item número 3, aqui pontual, faz referência à audiência de conciliação ou sessão de conciliação. Então, repito, o item número 3 faz referência à audiência de conciliação ou sessão de conciliação. As fases subsequentes, pessoal, entre 3 e 4, não necessariamente são desdobramentos da audiência de conciliação, são fases correlatas, né? São atos correlatos. Bem, o item número 4 faz referência à AIJ, ou Audiência de Instrução e Julgamento. O 4 faz referência à AIJ, Audiência de Conciliação e Julgamento. O 5 faz referência à sentença, ou prolação da sentença. Repito, sentença ou prolação da sentença. O número 6 faz referência ao recurso inominado. O número 6 faz referência ao recurso inominado. E, por fim, pessoal, o número 7 faz referência à execução de sentença. Beleza? Então, recapitulando, o número 1, pessoal, aqui colocado no nosso fluxograma, faz referência ao protocolo da petição inicial, da exordial ou peça vestibular. O número 2 faz referência a concluso para decisão, concluso ou a conclusão. Dando seguimento aos trabalhos, o número 3 faz referência à audiência de conciliação ou sessão de conciliação. Já o número 4 faz referência pontual à circunstância da AIJ, ou audiência de instrução e julgamento. As etapas, portanto, dos atos praticados entre 3 e 4 não necessariamente representam, pessoal, desdobramentos da audiência de conciliação. São atos processuais ligados ao fenômeno posterior à audiência de conciliação, mas são pertinentes, portanto, a esse caminho. Ele meeira, portanto, a audiência de conciliação e a audiência de instrução e julgamento, que é o número 4. Representa o 5 a sentença ou a prolação da sentença. Tem muitos autores que preferem colocar prolação da sentença, né? Tem autores que, quando fazem seu fluxograma, colocam lá pontualmente prolação da sentença. Bem, 6 faz pertinência ao recurso inominado e 7 faz referência à execução de sentença, tá? Bem, vamos aqui, portanto, analisar cada um desses atos processuais. Vou deixar na tela maior, porque só com ela já nos é suficiente para a compreensão da matéria. Bem, primeiramente, pessoal, no protocolo da petição inicial, é indiscutível que deve ser observado determinadas e claras regras do Código de Processo Civil de 2015, Lei 13.105/2015. Contudo, todavia, entretanto,
diante, como vimos anteriormente, do princípio da simplicidade, do informalismo, essas regras não são, portanto, pessoal, extremamente rigorosas. Eu queria pontuar aqui especificamente a questão da inépcia da inicial, que inclusive recentemente a turma recursal, pessoal, do Distrito Federal trouxe o seguinte entendimento. Ademais, a informalidade que rege o procedimento dos juizados especiais desaconselha a extinção do processo por inépcia, figura não prevista na Lei 9.099 de 95. Então fica claro que o que se deve apegar-se do formalismo, portanto, dado externalizado do Código de Processo Civil é o essencial para dar a devida lisura, celeridade, economia processual para o procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Civil. Inclusive, é a fonte de amparo, de orientação, extraído do artigo 98, inciso 1 da Constituição. Nesse sentido e consequência, vamos aqui analisar os artigos. Destaco para vocês, dentre todos esses artigos, evidentemente, a regra do artigo 1º, que diz que os juizados especiais civis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União, DF e territórios e pelos estados para conciliação, processo, julgamento e execução. Ou seja, cara, é tabela completa. Ali tem o início do processo, ali tem o julgamento do processo e ali tem a execução. Nas causas de sua competência. E as causas de sua competência estão previstas pontualmente no artigo 3º, que eu vou reverberar pela N vez com o maior prazer para você aprender. Bem, nesse sentido e consequência, eu te peço, portanto, atenção específica ao artigo 3º da Lei 9.099 de 95, que trata da competência. Vamos lá. Caput do artigo 3º diz o seguinte, que o juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas civis de menor complexidade, assim consideradas, inciso 1, as causas cujo valor não exceda a 40 salários mínimos. 2. As enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil. 3. A ação de despejo para uso próprio. E 4. As ações processórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado inciso número 1 deste artigo. Bem, feito isso, pessoal, só umas observações. Os incisos número 2 e 3 não fazem referência ao teto dos 40 salários mínimos. O artigo 275, inciso 2, indicado do Código de Processo Civil, não é o CPC de 2015, é o CPC de 73, que nessa parte pontual faz referência ao rito sumário. Lembrar que o CPC de 2015, ele expurgou, extinguiu o rito sumário. Só há a sua incidência e aplicação no âmbito dos juizados especiais. Bem, eu já trabalhei esse dispositivo aqui N vezes com vocês, mas tenho o maior prazer de repetir, que é o artigo 1063, que diz o seguinte, até a edição de lei específica. Que lei específica, pessoal? Uma lei federal superveniente. Os juizados especiais civis previstos na Lei 9.099/95, que é essa que nós estamos estudando, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso 2, do CPC de 73. Esse artigo trata do rito sumário. Lembrar pontualmente que o rito sumário, pessoal, ele foi expurgado do sistema jurídico brasileiro. O artigo 1046 diz o seguinte, ao entrar em vigor este código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a lei do CPC 73. Veja pontualmente que o artigo 1052 ainda mantém em vigor, pessoal, uma das partes relacionadas à insolvência civil. Olha o que diz. Até a edição da lei específica, as execuções contra o devedor insolvente, ou seja, insolvência civil, em curso ou que venham a ser propostos, permanecem regulados pelo livro 2, título 4, do CPC 73. Então, pessoal, essa lei superveniente, simplesmente, ela vai revogar o quê, gente? Ela vai revogar a última parte do CPC ainda em vigor. Acessando a página web do Planalto, ele mesmo, pessoal, não deixa sublinhado essa parte. Por quê, pessoal? Ainda está em vigor, ainda está, portanto, produzindo efeitos jurídicos essa parte pontual do CPC 73. Veja pontualmente que houve uma preocupação clara por parte dos responsáveis pela atualização das leis no âmbito do sistema web de acesso,
em indicar pontualmente a Lei 13.105 de 2015. Lembrar mais uma vez que o artigo 748 e seguinte trata pontualmente da insolvência, mas não é qualquer insolvência, é a insolvência civil. Porque se formos tratar pontualmente da insolvência por parte do empresário ou da sociedade empresária, a regência é de outra lei. É a Lei 11.101 de 2005, que trata sobre a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário ou da sociedade empresária. Regula a recuperação judicial, extrajudicial, falência do empresário e da sociedade empresária. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Volta comigo. Bem, lembrar pontualmente, inclusive, de um dispositivo muito essencial, que são as circunstâncias, né, as disciplinas, as matérias, que são excluídas da competência do juizado especial civil. São as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, de interesse da fazenda pública e também as relativas a acidente de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que tenha cunho patrimonial. E, por fim, as pessoas excluídas do juizado especial civil. São excluídas do juizado especial civil, pessoal, o incapaz, o preso, as pessoas de direito público, as empresas públicas da União, mas falida e o insolvente civil. Beleza? Dando seguimento, ainda quanto à análise pontual do item número 1 aqui desse fluxograma, volta aqui a análise. Bem, subsequentemente, pessoal, há um dispositivo que é bastante importante para a compreensão da matéria, que é o artigo 14. Vamos lá? Deixa só um amigo aqui passar. Muito bem. Pessoal, vamos aqui dar seguimento. O artigo 14 da Lei 9.099/95 fala pontualmente da instauração do processo. Veja pontualmente que ele vai citar o princípio da oralidade. E, subsequentemente, pessoal, ele vai trabalhar a orientação clara e translúcida, associado ao princípio da oralidade, juntamente, pessoal, com o princípio da simplicidade e do informalismo. Bem, o artigo 14 da Lei 9.099/95 diz o seguinte: o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido escrito oral à Secretaria do Juizado Especial. Subsequentemente, deixa bem claro, mais uma vez, reforçando o princípio da economia processual, o princípio da simplicidade, esse em especial permite que o judiciário fique mais próximo, portanto, da sociedade, evitando um tecnismo formal, típico do âmbito do Poder Judiciário, típico, portanto, dos profissionais, juízes, promotores, advogados que atuam e militam. Bem, o parágrafo 3º do artigo 14 diz o seguinte, pessoal: o pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Evidentemente, pessoal, este dispositivo está direcionado aos jurisdicionados que não têm a capacidade postulatória. Lembrar pontualmente que, com base na leitura nos estudos anteriores, que os jurisdicionados não necessitam de advogados para que haja, portanto, pessoal, o exercício do seu direito de defesa perante o Poder Judiciário, dando, portanto, a prerrogativa de que até 20 salários mínimos não se faz necessário advogado no âmbito do juizado especial civil. Então, nesse caso pontual, o indivíduo se apresenta, expressa oralmente o seu pedido de ter que exercer seu direito, mostrando que foi violado por alguma prerrogativa, alguma matéria prevista no artigo 3º da Lei 9.099/95, e vai numa Xerox ou mesmo num balcão e pega um formulário, preenche e entrega pontualmente para o servidor público ali presente na Secretaria do Juizado para que ele formalize a demanda. Evidentemente, você pode encontrar nos juizados em gerais, pontualmente o servidor ali digitando diretamente no sistema as informações e já, evidentemente, já encaminhando a audiência de conciliação e para o indivíduo, marcando a data, tudo direto. Bem, esses são os apontamentos iniciais aqui quanto ao item 1. Evidentemente, tem mais leituras. Eu recomendaria, além desses dispositivos, ler o artigo 4º, o 8º, o 9º. O 4º é importante, que fala do foro competente. Bem, enfim. Pessoal, dando seguimento, nós chegamos aqui no item número 2, que trata da conclusão, ou concluso para decidir, concluso para decisão, enfim, terminologias estas sinônimas. Peço licença a vocês, vou tomar aqui rapidamente minha água. Bem, pessoal, dando seguimento aos nossos trabalhos, aqui nós temos a informação número 2, que os autos processuais vão estar em gabinete, em mesa, para que o juiz aprecie e, portanto, ele decida. É decisão de sentença? Não. Aqui o juiz tem duas opções. Ou ele vai despachar,
né, viabilizando, portanto, o impulso oficial, ou ele vai pontualmente, pessoal, decidir, emanando, portanto, uma decisão interlocutória. Bem, pessoal, lembrar pontualmente que sentença é sentença, decisão interlocutória é decisão interlocutória. Sentença é o único pronunciamento do juiz que extingue o processo, com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. A decisão interlocutória, ela decide questões incidentais ao longo do processo. Então, vejam, havia um burburinho, um diálogo muito forte quanto à possibilidade, pessoal, da concessão de tutela antecipada no âmbito dos juizados especiais cíveis. E isso foi um burburinho com base na literatura do CPC de 73. Muitos juristas não defendiam ou se defendiam, mas a situação ela ficou pacificada quanto à possibilidade. E, subsequentemente, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, Lei 13.105 de 2015, foi novamente afirmada a possibilidade, inclusive o enunciado que trata da matéria, que é o enunciado número 26 da FONAGE, tem atualmente uma nova redação. Evidentemente, pessoal, ali tem uma limitação. O enunciado da FONAGE número 26 só admite, como cabia nos juizados especiais, a tutela acautelatória e a tutela antecipatória. Repito, no âmbito dos juizados especiais cíveis, só se admite a tutela acautelatória e a tutela antecipatória. Bem, vamos pontualmente aqui o enunciado número 26 da FONAGE. Olha o que diz. São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória no âmbito dos juizados especiais cíveis. Inclusive, pessoal, essa nova redação vem adaptando-a para a realidade do novo CPC de 2015. Então, reverberando essas informações, não há mais dúvidas quanto a isso. Os itens aqui indicados, 2.1 e, subsequentemente, 2.2, tratam pontualmente da circunstância de que, de um lado, concessão da tutela provisória e 2.2, pontualmente, sem a concessão da tutela provisória. De toda maneira, pessoal, o ato subsequente vai ser o quê? O 3, que é a audiência de conciliação por parte do âmbito dos juizados especiais. Bem, nesse sentido e consequência, suponhamos pontualmente, pessoal, que ao longo desse contexto haja necessidade de aditamento, né? Haja necessidade de aditamento da petição inicial. Bem, pontualmente você vai encontrar algumas decisões por parte dos turmas recursais pontuais que não admitem, portanto, o aditamento. Infelizmente, essa é a realidade. Contudo, a FONAGE, no enunciado número 157, diz categoricamente que, vamos lá? 157. Diz o seguinte, pessoal. Nos juizados especiais cíveis, o autor poderá ditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento. Então, veja, pessoal, categoricamente, fazendo referência aqui ao nosso fluxograma, desde o momento inicial entregue, pessoal, protocolada, até o que, gente? Audiência de instrução, perdoe-me, gente, aqui. Até a audiência de instrução e julgamento, poderá haver aditamento da petição inicial. Tivemos um caso pontualmente no Tribunal de Justiça, da turma recursal do Rio de Janeiro, em que o magistrado ou a magistrada, ela não admitiu o aditamento e nesse sentido subsequente, teve que utilizar-se das vias recursais. Bem, o aditamento foi o seguinte, faltava um dia ou dois para a audiência de instrução e julgamento e o magistrado não entendeu como de boa fé o aditamento tão em cima da audiência de instrução e julgamento. Bem, a falha por parte do advogado foi ter impetrado o mandado de segurança. Deixa eu ver se eu coloquei esse julgado aqui, cara, que ele é muito legal. Não coloquei. Pois bem, no próximo material, gente, eu coloco esse julgado que ele é bastante explicativo. Então, vejam. O que aconteceu? O indivíduo, o advogado também não vem o caso, ele impetrou o mandado de segurança. Mas, pessoal, a turma recursal ela foi clara. Aqui não cabe mandado de segurança. Aqui cabe pontualmente recurso nominado. Aqui cabe pontualmente recurso nominado. Até porque o ataque aqui foi pontual quanto à decisão de sentença que não apreciou, pessoal, portanto, o aditamento da extrajudicial. Então, não cabe nesse sentido o manejo do mandado de segurança. Você tem que manejar recurso nominado. Bem, dando seguimento aos trabalhos, pessoal,
Absorvendo, portanto, as conjecturas pontuais da sistemática recursal do âmbito dos juizados especiais cíveis, é importante assinalar a previsão clara, translúcida, no âmbito dos procedimentos dos juizados especiais cíveis do recurso nominado. Vamos aqui especificamente ao artigo 41, que diz o seguinte: da sentença excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Bem, havia um burburinho, eu lembro até na época que eu residia no Rio, assistindo às aulas do professor Alexandre Câmara, havia muito dissenso de qual seria esse recurso e tal, qual é a nomenclatura, e ficou a nomenclatura recurso inominado. Porque, pessoal, não cabe, nesse sentido, apelação no âmbito do juizado. Veja pontualmente que, pelo princípio da simplicidade e da informalidade, categoricamente uma série de requisitos que são extraídos do CPC, no que tange pontualmente os artigos 312, eles não são reaplicados, né? Eles não têm a ressonância no âmbito dos juizados. Falei para vocês, inclusive, de um julgado pontual, pessoal, que a turma recursal do Distrito Federal, ele afasta o argumento de inépcia da inicial. Isso é em referência pontual pelo fato de uma pessoa, um cidadão comum, um jurisdicionado, ele buscar o juizado. E ele não é advogado. Ele não formula. E fora a parte, ele somente chega lá, preenche uma ficha e entrega. Se o próprio servidor simplesmente não digitar lá os fatos e preencher e entregar para ele assinar. Então, veja, é uma sistemática muito séria, muito econômica processual. Pelo menos assim se espera nos termos do artigo 2º da Lei 9.995. Então, vamos aqui. Bem, então vamos aqui, pessoal. Os itens 2.4 e o item 2.5, eles tratam, respectivamente, pessoal, da extinção do processo sem julgamento de mérito e a extinção do processo com resolução de mérito, na hipótese de improcedência liminar do pedido. Pessoal, vou de trás para frente. Quanto à última situação, que é a extinção do processo com resolução de mérito, na hipótese de improcedência liminar do pedido, tem duas previsões importantes, que é a primeira, no enunciado Infam 43, anota aí, enunciado Infam 43 e o enunciado Fonage 101. No enunciado Fonage 101, traz a seguinte orientação. Olha o que diz. O artigo 332 do CPC aplica-se aos sistemas dos juizados especiais. O disposto no respectivo inciso 4 também abrange os enunciados e súmulas de seus órgãos colegiados. Nesse sentido e consequência, vamos lá, né, gente? Vamos aqui caçar as informações. Tem até um jurista que chama caçar o verbo, né? Buscar o verbo. O verbo é a palavra de emancipação da mente, né? Caçar o verbo, caçar o conhecimento, caçar a palavra, buscar. Bem, 322, isso. Ixi, eu tô com a lei errada na minha cabeça. Lei 13.105. Pessoal, veja pontualmente que o artigo 322 deixa claramente a informação de que o pedido deve ser certo. Agora, pessoal, no âmbito dos juizados especiais, é claramente possível a formulação de pedidos genéricos, que aí são, nesse sentido, deduzíveis, são, portanto, compreendidos, são, portanto, pessoal, moldados à sua incidência, quanto à análise factual da formação da relação jurídica processual. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, gostaria de reverberar também a atenção ao artigo 51 da Lei 9.099 de 95. Pessoal, o artigo 51, ele trata, portanto, expressamente da extinção do processo sem julgamento de mérito. Tá? Veja, extingue o processo além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Que qualquer audiências, pessoal? Tanto audiência de conciliação, tanto audiência de instrução e julgamento, tá? Quando inadmissível o procedimento instituído por esta lei ou seu prosseguimento após a conciliação,
Quando for reconhecida a incompetência territorial, quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º desta lei. O artigo 8º, pessoal, fala das circunstâncias em que as partes ali indicadas não podem se beneficiar dos juizados especiais cíveis. Então, o preso, insolvente civil, né, a massa falida, empresa pública da União, não pode se beneficiar pontualmente dos juizados especiais cíveis. Bem, estaduais. Quando falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não der no prazo de 30 dias. Quando falecido o réu, o autor não promover a citação nos sucessores no prazo de 30 dias da ciência do fato. Beleza, pessoal? Tranquilamente? Bem, vamos aqui especificamente, pessoal, apontar a atenção agora, especificamente na audiência de conciliação. Bem, feito tais expoentes de explicações, vamos à audiência de conciliação. Pessoal, comumente a audiência de conciliação ela é presidida, portanto, por um conciliador de justiça. Te falo porque eu fui conciliador de justiça à época do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu confesso para vocês que não sei como está o procedimento hoje, mas na época da faculdade eu poderia me dispor voluntariamente, não havia nenhuma contrapartida financeira, desde que eu fosse estudante de Direito, e aí tinha que ter uma exigência de período, né, justamente para botar qualquer pessoa ali para ser conciliador. Você fazia um curso pontualmente, uma avaliação correlata, e você entrava na condição de conciliador. Bem, aí pontualmente, pessoal, pela experiência que eu tive como conciliador à época, e já faz muito tempo, eu não sei realmente como é que está a realidade agora no Rio, estou no Maranhão, mas de toda maneira havia, portanto, uma preocupação muito grande do conciliador de tentar ao máximo resolver as questões entre as partes ali. Nesse sentido e consequência, nós temos, portanto, ao fenômeno da conciliação, que há claramente uma circunstância de autocomposição. E essa autocomposição, pessoal, ela tem uma natureza tão peculiar que, havendo, portanto, o acordo firmado entre as partes, esse acordo é encaminhado de imediato para que o juiz analise, homologue, e isso ele realizará em sentença. Então é muito rápido o pulo, posso até dizer um pulo quântico, né, de 3 para 4. É uma situação em escala muito rápida, justamente, pessoal, para ter demandas concluídas de julgamento. Bem, nós temos aqui pontualmente, pessoal, representados pelos itens 3.1 e 3.2, duas situações bem claras. A primeira delas, pessoal, é o comparecimento espontâneo das partes. As partes, elas comparecem espontaneamente, justamente para que haja o quê, gente? Para que haja, portanto, o acordo, a autocomposição ou não. Mas elas se apresentam ali no momento. Ou pode acontecer, pessoal, que as partes não comparecem, não se fazem presentes no âmbito dos juizados especiais cíveis. Nesse sentido e consequência, pessoal, vamos aqui especificamente fazer leitura do artigo 51, inciso 1. Olha o que diz. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer ou a qualquer das audiências do processo. Isso deixa categoricamente que se o autor que deu, portanto, provocou o processo, provocou a relação jurídico-processual, não se fizer presente, irá extinguir plenamente o processo, pessoal. Veja categoricamente que é sem julgar o mérito, ou seja, sem fazer análise de quem tem o direito. Então, se o autor pontualmente não se faz presente, é extinto o processo sem julgamento de mérito. Agora, pessoal, veja, o réu ele deve se fazer presente nas audiências. Porque, pessoal, se ele não se fizer presente, ele vai ser, portanto, pessoal, considerado rével. Agora, veja, isso salvo se do contrário, pessoal, resultar a convicção do juiz. Bem, vou deixar aqui um tanto pontual para vocês, vou finalizar essa parte no próximo bloco. Agradeço a vocês pela participação, já finalizaremos, portanto, essa matéria. Agradeço a Deus por todas as coisas e fiquem em paz. Um grande abraço a todos, obrigado.